Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, de Nídia Regina Limeira André de Souza Costa, no texto Uma Política Diferente, Michele Bolsonaro. Você já assistiu a filmes ou leu livros que relatam os acontecimentos de uma guerra? Já leu os que falam da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, em especial? Reparou como geralmente são retratados os papéis de homens e mulheres nesses cenários? Os homens são apresentados principalmente atuando no combate corpo a corpo, dos quais muitos saem feridos e têm as suas vidas dilaceradas. As mulheres, por outro lado, cabem os papéis de acolher os feridos, curar as feridas físicas e psicológicas e cuidar do bem-estar dos que sofrem. Ambos os papéis são importantes, mas aquele que permitirá as melhorias concretas para as condições futuras, porque restabelece e cuida da vida, sem dúvida, é o papel das mulheres. Trazendo para os dias e realidades atuais, existem muitas semelhanças entre a política e as guerras, porque a prática política também é uma batalha, que tem objetivos de conquistar espaços ou defender interesses, e nesse processo, muitos podem sair feridos. Devido ao seu dom natural voltado ao cuidado das pessoas, a participação efetiva das mulheres na política é a garantia de um futuro mais humano, voltado à cura das feridas sociais e o bem-estar do povo. Logo, a presença da mulher na política traz equilíbrio e confiança. As mulheres podem amenizar os confrontos, gerir os conflitos, buscar soluções mais equilibradas, exercer seu sexto sentido, em horas estratégicas, discernir intenções e trazer palavras que geram consenso. As mulheres são pessoas de multitarefas e de multifocos, por isso têm uma visão ampla e parece que veem o que ninguém está vendo. Ainda que sensíveis, as mulheres são fortes para aguentar dores, resistentes a afrontas e resilientes nos ataques. As mulheres podem cooperar nas batalhas políticas com aquilo que tem de melhor: sua afetividade, sensibilidade, sua inteligência, sua intuição, sua empatia e sua força interior. As mulheres de bem não querem a guerra, mas estão prontas para lutar em defesa das famílias por melhores condições de vida na sociedade e por mais igualdade de oportunidades para todos, e assim construir um legado para as futuras gerações. Vou parar por aqui. Amanhã a gente continua na segunda parte. Vamos lá. Aqui a Michele Bolsonaro, ela faz uma defesa que ela acredita que a mulher seja capaz de entrar na política e fazer um trabalho mais sensível. Apesar da força, da garra da mulher, ela tem uma sensibilidade maior para conduzir situações. Eu trabalhei num ambiente, em escolas, que grande parte dos funcionários eram femininos, eram mulheres. Quando entrava homens, né, às vezes motorista, às vezes um inspetor de aluno, um faxineiro, ou até mesmo professor de educação física, né, tive contatos, dá uma equilibrada no ambiente no sentido assim, que tudo mulher ou ambiente tudo homem, a gente sabe que se ganha uma certa liberdade pelo fato de falarem e terem o mesmo ponto de vista. Então acaba ficando tudo muito igual, ou acaba tendo atritos por ser tudo muito igual e alguém que queira fazer diferente não pode. É mal visto uma pessoa que se veste um pouco diferente, ou que faz uma aula diferente, ou que queira colocar um quadro diferente na parede, porque por ser tudo mulher, acaba tendo aquela coisa assim de, né, vamos fazer tudo por igual, nós somos mulheres. Então quando entrava algum homem no meio do nosso meio, eu via que dava uma equilibrada diante de algumas vertentes que a gente não se bicava. Não dava certo ser um quadro só feminino. Então, falar para vocês que eu, Patrícia,
pelo que eu já vi de administração dentro de escola. Minha visão é pequena, lógico. E em relação a país, mundo, minha visão é muito pequena. Mas como minha ideia é trabalhar princípios e valores, então vamos dentro desse quadro que eu quero trabalhar. Um ambiente, ele se faz bom, independente se tem homens ou mulheres, partindo do princípio que todos estejam dispostos a fazer o seu melhor. Então eu acredito assim. Independente do sexo da pessoa, o que vai contar muito é o caráter. É o objetivo que essas pessoas têm em comum para o bem comum. Mas eu também acredito muito nessa questão da maternidade da mulher. Porque como a gente tem essa grandiosidade que Deus deu pra gente, que são os 9 meses, né? O pai pode ajudar a fazer, os avós, o pai, a família pode ajudar a pegar no colo, a dar uma mamadeira, mas isso depois que a criança sai. Porque aos 9 meses que a criança está no ventre da mãe, é ela, Deus e a criança. E só quem passou pela maternidade sabe dizer o que é você dormir pouco, você comer pouco, você passar mal porque é um objeto estranho no teu corpo, né? É um objeto, é um corpo dentro de um corpo. E a mulher tem que passar por todos os 9 meses, ainda sendo mulher, ser esposa, ainda ser dona de casa, ainda ser uma profissional, porque só pega licença no finalzinho da gestação. Então, assim, a mulher ela acaba se desdobrando uma série de funções e ela aprende, por ser mulher, essas diversas funções ao mesmo tempo. O homem não tem esse tato de balançar o berço e passar uma vassoura na casa ao mesmo tempo. Gente, o meu pecado é isso aqui, ó. Água com gás. Bebi, aí fica entalando na garganta. Eu peço desculpas. Então, assim, o que a gente vê, que ela coloca nesse primeiro momento aqui, é tentando trazer a consciência das mulheres para entrar na política, porque a política até hoje, ela é grande parte de homens, né? E antigamente, bem lá atrás, a mulher era proibida de votar. Então ela se acomodou diante, muitas, né, da época principalmente, não posso votar, é só meu marido que vota e acabou. Elas preparavam as botas, né, para o marido chegar na fazenda, elas é que preparavam as amas que cuidavam dos quartos, das roupas. Então a mulher sempre foi muito ligada à casa e o marido à caça. Isso é histórico, desde quando no mundo primitivo o homem sai à caça e a mulher fica para cuidar dos filhos e da oca, da tribo ou da criança. Com o passar do tempo, isso foi dividindo. A mulher saiu para trabalhar. A mulher também divide as despesas. Ela também compra e ela também paga. A mulher, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, como eu acabei de citar. Tem um filho, cuida de casa, trabalha fora, lava roupa, passa, cozinha, cuida do pai que está doente, da mãe que está doente, ainda olha o vizinho, ainda está atenta à religiosidade de cada um, pratica a sua religiosidade. E o homem, muitas das vezes, e tem as exceções, lógico, muitas das vezes o homem trabalha. Algumas vezes ele ajuda a estender uma roupa no varal, passar um pano na casa. E as mulheres geralmente reclamam, né? Passou que nem a orelha dele. Então, assim, não é porque o homem não é um bom dono de casa, em geral, e tem as exceções, e como tem, que ele não vai ser um bom político. Mas aqui ela está abrindo para nós a oportunidade da mulher se engajar na política também. Se ela já deixou de cuidar só da casa e dos filhos, passou a trabalhar fora, ela estuda, ela se forma, ela tem outros conhecimentos, ela também pode ter outros objetivos. E ainda assim dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa e tudo mais que vier. Mas muitas ainda falam, eu não acredito na política. Olha, quem faz a política? Somos nós. Eu não acredito naquilo que eu não faço, então eu vou fazer para acreditar, ué. Esse é o caminho. Então, dentro de princípios e valores, não adianta ficar reclamando que o outro não faz. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar fazer o nosso melhor.
Ah, não, é dor de cabeça, é viver com meio de um monte de gente que não quer nada com nada. Olha para o teu serviço, onde você ganha teu salário. Ali também tem um monte de gente que não quer nada com nada e que também não trabalha direito. E por isso você não trabalha e não ganha seu salário? Na política, as pessoas começaram a enxergar ela como uma forma de salário e pararam de enxergar como forma de ideal. Talvez na hora que o homem passar a olhar a política, o homem que eu falo, homem, mulher, passar a olhar a política de uma forma, é um jeito que eu tenho de mudar aquilo que eu não acredito, que está dando errado, é uma forma que eu tenho de trabalhar pelo bem comum, é uma forma que eu tenho de melhorar o futuro, o presente dos meus filhos, dos meus netos, em razão do trabalho que eu quero fazer e não do lucro que eu vou obter. Quando as pessoas começarem a entender que a política é uma forma realmente de mudar, de transformar e de fazer o melhor pelas pessoas, vai acontecer. Mas enquanto algumas pessoas entram com o objetivo de se dar bem, de ganhar dinheiro, de ficar rico da noite pro dia, de fazer as falcatruas e se envolver na corrupção, ou entrar lá do tipo, eu vou ver o que vai dar, né? Nós tivemos eleições, pior que sobre ela, tomar mais água porque a garganta vai. Desculpa, gente. Nós tivemos políticos que eram palhaços. Ah, Patrícia, mas o palhaço também tem direito de ser político? Tem. Mas ele mesmo fala que ele entrou por palhaçada. Porque ele não tinha intenção nenhuma de ser político. E olha que ele ganhou, e ganhou com muito voto. Então, assim, sem objetivo ou com objetivos banais, a política não caminha. E aqui ela defende que a mulher, por ela ser aquela pessoa que geralmente cuida da família, cuida das suas responsabilidades, e muitas ao mesmo tempo, ela também pode dar conta de fazer isso dentro do quadro político. Eu não estou aqui para defender, como eu falei, né, partido, criar uma força política, não. Eu estou aqui para falar de valores e princípios. Então eu parto do princípio que eu já trabalhei com um monte de mulher, que um local que só tem mulher não significa que o local vai ser bom, que o local vai ser próspero. O que vai fazer o local ser próspero são as intenções, os objetivos daquelas pessoas. E a política, independente do sexo, ela pode caminhar muito bem. Mas as pessoas que se inscrevem para agir na política, elas precisam de fato ter consciência do seu dever, da sua obrigação, da sua responsabilidade. Que é mexer com vida, né, gente? É mexer com vida. Você entra na política, começa a ver as corrupções. Ah, vamos votar tal coisa. Para votar tal coisa, fulano está dando tanto dinheiro para você votar nele, para você votar a favor de um plano dele. E aí você começa a se corromper. Se aquele plano do fulano não tem nada a ver com você e você só está votando para ganhar dinheiro, você está se corrompendo. Eu vi hoje, teve um carro, um caminhão do Mercado Livre, que tombou na estrada. As pessoas foram lá e começaram a pegar toda a mercadoria. Pessoas que estavam andando de carro em volta pararam o carro e foram lá saquear o caminhão do Mercado Livre. Ao passo que ninguém se importou com o motorista, que o caminhão estava tombado. Ninguém se importou com o motorista. Provavelmente alguém chamou a ambulância, mas ninguém foi socorrer o homem. Estava todo mundo preocupado em saquear o caminhão. Estava todo mundo preocupado em tirar proveito da situação. Nitidamente aquilo ali é o que acontece na nossa política, independente de sexo. Então é importante para nós, dentro desse contexto, eu falo, né, o texto, eu vou aproveitar o contexto. Então, dentro desse contexto, a gente tira o seguinte: a mulher é uma pessoa, são pessoas fortes, são pessoas com mais sentido para as coisas, com mais desejo, com mais vontade de fazer as coisas, porque ela sabe fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Concordo plenamente. Isso, mas não me dá a certeza que governos com mulheres vão dar 100% certo, porque não é a mulher que vai dar certo, o que vai dar certo é a intenção daquela mulher, assim como poderia ser um homem. O que vale dentro da política para dar certo é a intenção, o objetivo, a seriedade com imposto público, com a vida humana, com o desejo de fazer o bem. Aí sim, pode ser um ou mil.
Se a pessoa realmente tem vontade, se ela tem um objetivo, ela vai lutar, ela vai trabalhar para isso. Então, eu acredito muito nessa questão, né, homem e mulher, que a mulher deveria se engajar mais, sim, mas não por uma questão de ser mulher, é porque ela ainda está defasada, até porque teve esse período que mulher nem votava. Então, para nós é tudo muito recente. Trabalhar fora, cuidar dos filhos, da casa, ter um marido, mulher que sai com um namorado e paga metade de uma pizza, isso aí tudo é novidade. Até pouco tempo atrás era o homem que pagava a pizza inteira e você ainda tinha que comer o sabor que ele desse. Você não podia nem opinar que tipo de sabor de pizza que você queria. Então, nós estamos caminhando para essa mudança. Mas eu acho que ela chama a atenção aqui que a gente pode apressar um pouco mais esse passo, que as mulheres deveriam participar um pouco mais da política, coisa que ainda o movimento é pequeno. E isso não é só no partido A, B ou C, é em todos. A gente vê o movimento da mulher ainda muito pequeno. A gente está vendo, inclusive, movimentos de outros grupos que não são homem e mulher, né? Que não se definem, e quando se definem são nomenclaturas novas que para nós, os conservadores, só existem homem e mulher. Dentro desse contexto homem e mulher, aí sim pode ter o homossexual, tanto da parte do homem como da mulher. O restante é tudo modismo, mas esse restante que se tornou modismo, eles estão criando partidos, eles estão criando força política. Eu vejo que hoje eles dão muito mais o que falar do que uma mulher dentro da política. A mulher ainda está meio apagadinha. A Damares é uma política que eu acompanhei um pouco do trabalho dela no decorrer da presidência na época do Bolsonaro. E a Damares fez trabalho assim maravilhoso em relação às crianças, em relação à denúncia de coisas erradas, de tráfico de crianças, de órgão. Então, assim, quase não se falaram muitas coisas a respeito dela. A gente só sabe do que ela fez quem acompanhava ela, quem entrava no Instagram, no Face, quem acompanhava ela, quem seguia ela. Caso contrário, não falavam dela. Na mídia normal, na televisão, não falavam dela. E assim como ela, muitas outras mulheres. Eu já vi fazendo trabalhos bons. A minha secretária de educação, eu tive uns anos atrás uma secretária de educação aqui em Itaquá, que não teve peso, não teve o devido valor perante tudo aquilo que ela representava. E representava muito. Eu sou uma professora muito exigente. Eu não aceito trabalhar com pessoas que sabem menos do que eu para mandar em mim. Eu não aceito. Eu tenho um pouco de arrogância assim. Se uma pessoa que sabe menos do que eu vem mandar em mim, o que vai dar? Não vai dar certo, certo? Então, eu não aceitava. As secretárias de educação, que é muitos que eu trabalhei durante mais de 23 anos que eu fiquei aqui na prefeitura, era lamentável, não ajudava em nada e queria atrapalhar em tudo. E eu tive uma secretária que era maravilhosa. Simplesmente ela vinha, ficava no meio das crianças, ela queria saber tudo o que se passava, problema particular de criança, de família, ela queria saber para ver se ela podia orientar para algum tratamento psicológico, algum tratamento dentro daqueles apoio social, sabe? É uma pessoa que estava antenada em tudo. A primeira vez que eu vi a secretária, a gente foi num evento, ela sentou no chão no meio dos alunos. Ela não ficou no meio do povão com aquelas cadeiras cheias de almofada, ela ficou lá no meio das crianças. E essa secretária pouco se falou, pelo menos eu acredito que falaram muito pouco dela pelo tanto que ela vale, pelo tanto que ela fez. Marina Della Vedova. É terrível isso, né? É uma hipocrisia muito grande. A sociedade precisa do trabalho, mas não valoriza. Aí as pessoas cansam, as pessoas desanimam, param no meio do caminho. E eu acho que a Michelle está aqui chamando a gente, do tipo, poxa, a gente tem condições de se destacar, de fazer um bom trabalho, de arregaçar as mangas como a gente faz dentro de casa. A gente não faz a faxina da casa, então vamos fazer uma faxina aqui fora. É um ambiente para os nossos filhos. Ela está chamando as mães, quando ela chama as mulheres para trabalhar, ela está chamando as mães. O que você quer para o teu filho? Vamos lá, vamos cuidar de tudo isso aqui, porque isso aqui é para o teu filho, é para o teu neto. E, assim, volto a repetir, tem ambiente que é só homem ou só mulher e não funciona porque a questão não é o sexo,
é o caráter, é o objetivo, é o bem comum que tem que ser visto. Mas também, em contrapartida, existe um movimento muito pequeno das mulheres na política. E eu também acredito que se elas se engajarem mais, se elas falarem mais, se elas atuarem mais, se elas forem encarar as eleições, assumindo cargos, dependendo do caráter dessas mulheres, é show de bola. Não é porque é mulher que vai entrar lá e vai fazer tudo, mas o fato de ser mulher ter a sensibilidade, de ter o sexto sentido, de ter a maternidade, de ter esse negócio de ser meio povo, né, fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então eu acredito que a mulher na política realmente ela pode dar um salto na política, se ela tiver objetivo, se ela visar o bem comum, se ela tiver caráter. Não pelo fato simplesmente de ser mulher, mas a mulher ela tem uma aptidão maior para muita coisa. E o homem, o pastor Cláudio Duarte, ele fala, né? O homem tem a caixinha do nada. Então tem hora que o homem precisa ficar quieto no canto dele. Quando você vê o namorado ou o marido quietinho no canto, você deixa ele quieto lá no canto dele, não adianta você falar com ele. Qualquer coisa que você falar, ele não tá nem ouvindo, passou longe, porque ele tá no momento da caixinha do nada, né? E a mulher não tem tempo para a caixinha do nada. O filho tá chorando, o cachorro tá latindo, a casa tá para arrumar, o trabalho tá esperando, ela tem que tomar banho, ela tem que mandar todo mundo tomar banho, ela tem que cuidar, ela tem que fazer e acontecer. Então a mulher não tem caixinha do nada. A gente não, culturalmente, a gente não foi criada assim. A gente está sempre arrumando mais coisas para fazer ainda, né? Eu acho interessante esse contexto aqui e vamos ver o que ela tem mais adiante para dizer. Por hoje a gente fica aqui.